Fala, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, canal Vascaínos por Amor. Galera, todo mundo sabe aí já, meu nome é Rodrigo. Vim hoje falar um pouquinho do próximo adversário do Vasco. Não é um pós-jogo, tá? Isso aí a gente faz mais próximo lá do jogo, no domingo. Talvez a gente faça amanhã à noite ou domingo de manhã. É mais pra gente passar o que acontece também nos outros clubes, em termos de contratações que não funcionam, altos gastos que de repente não estão, você acha que vai dar certo uma contratação e não dá, o estilo de contratação, né? O que o clube opta por contratar para ver se vai dar certo. Eu vou ler um pouquinho porque eu não gravei, mas anotei, tá? E aí o nosso próximo adversário é o Cruzeiro, né? No domingo, e 6h30 da tarde, lá no... Não vai ser no Mineirão, o jogo não é Belo Horizonte, me fugiu novamente o local do jogo, mas aí no dia no pré-jogo eu passo para vocês as informações direitinho. Lembrando que o Cruzeiro, ele fez um investimento alto nesse ano de 2025, né? Através da SAF. Só que assim, eu pesquisando, eu vi que o Cruzeiro contratou muitos jogadores de idades já avançadas, né? Avançada, e alguns jogadores com contrato terminando nos seus clubes de origem, e que o Cruzeiro só pagou o salário, né? Altos salários para trazer esses jogadores, porque geralmente quando o clube não consegue comprar o jogador e ele é um jogador de destaque que vem no final do contrato, geralmente você paga um bom salário para ele. É justamente aquela especulação que estava tendo do Léo Jardim, né, por parte do Cruzeiro, porque o Léo Jardim, se não renovar com o Vasco, parece que tem uma cláusula, né, contratual, que se ele jogar mais de tantos jogos no ano de 2025, ele tem uma renovação automática para o ano de 2026. No Vasco ainda não confirmou isso, ninguém fala sobre essa informação. Só se fala de renovação de contrato ou renovação de contrato. Caso ele não tenha essa cláusula, no meio do ano o Cruzeiro chega, assina um pré-contrato com ele, oferecendo um baita de um salário, como fez com o Dudu e com o Gabigol. É claro que não o mesmo valor, mas um salário alto, e o jogador sai de graça do clube, né? Então, para você ver, o Cruzeiro fez um investimento, posso estar errado em números, tá, gente? Eu fiz uma pesquisa, mas na casa de 64 milhões de reais, tá? E aí, com alguns jogadores foram comprados, outros jogadores vieram de custo gratuito. Por exemplo, o Cruzeiro comprou o Christian, do Atlético Paranaense, por 18 milhões, pegou o Rodriguinho, que veio de graça do América Mineiro, contratou o Dudu, aí eu vou começar a falar, 33 anos, veio de graça, não consegui descobrir o salário dele. Gabigol, né? Aí o Gabigol já é mais novo, também veio de graça pagando salário. Aí tem aquele Bolacier, que inclusive fez gol no Vasco aqui, ano passado. 35 anos, também foi de graça. O Eduardo, a gente conhece bem, meio campo, jogou no Botafogo. 35 anos, também de graça. O Fagner, que era do Corinthians, aí o Corinthians, aí parece que ele divide o salário com o Corinthians. 35 anos. O Marquinho do Arsenal, que eu não conheço, e teve a contratação do Fabrício Bruno, né, que era do nosso rival, 43 milhões de reais. E aí você pega, poxa, jogadores reconhecidos, renomados, o time vai fazer um ótimo campeonato. Fez a pior campanha do Cruzeiro no século, no Campeonato Mineiro. Fez 11 pontos em 24 possíveis. Quer dizer, 45% de aproveitamento. Mesmo assim, por ser um campeonato fraco tecnicamente, dois outros clubes, né? A gente só consegue ver aí América, Mineiro, Cruzeiro, Atlético e no máximo o Atlético, que ele é de São João del Rei, está na Série B e de repente consegue ali ainda fazer uma graça. Foi eliminado nas semifinais, né? Com toda essa galera, Dudu, Gabigol, Fagner, Cássio, goleiro Cássio, esqueci de mencionar, mas também veio, o Cássio já chegou no ano passado. E na Copa do Brasil, vai entrar agora na terceira fase direto, né? E na Sul-Americana, galera,
está pior do que o Vasco, muito pior. É o segunda pior campanha de todos os times da Sul-Americana, só perde por Racing do Uruguai, que é o time que ontem conseguiu perder para o Corinthians, jogando com um a mais desde os 16 minutos do primeiro tempo. Então, assim, tem o segundo maior orçamento e a segunda pior campanha da Sul-Americana. Assim, e mesmo com toda essa dificuldade, eles tinham 2 jogos e 2 derrotas, o Cruzeiro ontem entrou com um time misto ou reserva para jogar Sul-Americano, priorizando o Campeonato Brasileiro, como eu sempre falo. Todo mundo essa semana, tirando o Corinthians e o Vasco, jogaram. O Corinthians, inclusive, ontem deu também uma mesclada, porque tem um elenco melhor do que o do Vasco. E o Cruzeiro também tem um elenco melhor do que o do Vasco. O Fluminense também. Então essa galera conseguiu dar uma mesclada no time. Alguns entraram com reservas 100%, como o Fluminense. O Fluminense está bem, o Galo está bem. O Corinthians ontem deu uma recuperada, eu acho que vai classificar, porque o grupo do Corinthians é muito fraco. E eu acho que o Corinthians consegue passar. E o Cruzeiro eu acho que já está eliminado. Porque o primeiro colocado tem 9 pontos, o segundo tem 6, o terceiro tem 3, o Cruzeiro tem 0. Quer dizer, faltam 3 jogos, no máximo o Cruzeiro chega a 9 pontos, iguala ao time que está em primeiro lugar, se o cara perder todos os jogos. E ainda vai ver saldo de gols. Vai brigar para se classificar em segundo, para jogar contra o terceiro, que vem eliminado lá da Libertadores. Galera, no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro está em 7º lugar, uma posição acima do Vasco, 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, praticamente a mesma campanha do Vasco, a diferença fica no saldo de gols, tá? Por isso que eles estão acima da gente. Parece que o Cruzeiro tem 6 gols marcados e 6 sofridos, com 0 de saldo. O Vasco tem menos 1 de saldo, então isso aí que está fazendo a diferença na tabela. Vou passar para vocês o time base, provavelmente o time titular, que vai jogar contra o Vasco no domingo, que é o time que ganhou do Bahia de 3-0 e o time que perdeu do Red Bull Bragantino. Então você vê que assim, tem alguns jogadores, eu não conheço, a maioria eu não conheço, né? Mas alguns nós conhecemos. O Cássio, goleiro, ele começou contra o Bahia. Contra o Bahia foi Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique Bruno, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, aí o Matheus Pereira, que é a grande preocupação, apesar que é um vagalume, a torcida do Cruzeiro reclama muito dele, quis sair, brigou lá com o Alexandre Matos, dizendo que queria sair. O Dudu também chutou o balde ontem, dizendo que era culpa da diretoria, culpa do treinador, culpa dos jogadores, que ele não entendia porque que tinha saído do time. O Wanderson e o Caio Jorge. Esse time foi o time que ganhou de 3-0 do Bahia, jogando no 4-4-2. E aí, se a gente pegar o time que perdeu pro Red Bull, Cássio, Jonathan Jesus, eu não sei se o Fagner se machucou, tomou cartão, ou se foi opção do treinador, mas aí ele trocou a lateral direita, tirou o Fagner e botou o Jonathan Jesus. O resto do time é igual: Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique Bruno, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Eles jogam num 4-4-2, diferente do Vasco, que joga num 4-3-3. Então, assim, o time, você vê que Gabigol no banco, Bolacier no banco, Dudu no banco, mais quem no banco? O Gabigol no banco, quer dizer, Eduardo no banco, a galera que veio, praticamente todo mundo não está jogando. Então, assim, é muito parecido com o Vasco, que a gente contrata e não joga, contrata, o cara é ruim. E aí tem essa... Também é um time que está bem... Está mal aí, psicologicamente. O time está frágil. Então, assim, não pode chegar domingo e esses caras jogarem tão melhor do que o Vasco. Porque não é um time sensacional. Você vê aí, a escalação que eu dei é um time comum, né? Os caras que podem decidir estão no banco. Mas isso se ele mantiver os mesmos jogadores dos últimos 2 jogos. Como o Gabigol ontem entrou, o Dudu entrou, entende-se que eles são os reservas. Quem foi poupado para o jogo de domingo, praticamente esse time aí que eu falei. Então, assim, galera, não tem desculpa, os caras estão bem, não estão.
Estão fazendo boas campanhas, não estão. Crise também tem lá, tá todo mundo nervoso, torcida em cima. Eu assisti alguns canais do Cruzeiro, pessoal largando o aço no time. Então assim, não tem desculpa. Eu acho que vai ganhar quem tiver melhor concentrado, quem tiver com mais posse de bola, mais tranquilo. Mas isso a gente fala mais pra frente. Espero que eu tenha passado algumas informações aí para vocês do Cruzeiro. Quem não está acompanhando diretamente teve uma ideia do que a gente vai enfrentar no domingo. Galera, um abraço. Peço aí quem puder se inscrever, dar o like, compartilhar. Até o próximo vídeo aí.